Nilson, Mônica, bom dia para vocês. Senador, bom dia. Só somando um pouco, Nilson, as suas apurações a respeito do clima no Congresso e conversando aqui com o senador também, o que se põe exatamente é que tem que ver a efetividade do que o governo propôs em relação a essa portaria, o que vai acontecer em relação ao pagamento efetivo dessas emendas. Não basta prometer, tem que realizar. E esses próximos dias úteis vão ser muito importantes. Por isso que a votação do pacote ficou para a semana que vem, isso lá na Câmara dos Deputados. Senador, eu queria te perguntar exatamente sobre esse clima. A gente está num momento que tem uma pressão enorme para a votação da tributária hoje, na Comissão de Constituição e Justiça e no plenário. Lá na Câmara, o pacote, finalmente, agora eles têm relatores, mas está com uma dificuldade de andar. O que o senhor está vendo desse clima, desse momento político e da viabilidade dessas votações importantes até o fim do ano? Olha, é lamentável, né, essa vinculação de emendas com projetos de lei. A gente tem que votar em cima do conteúdo, sem independente de emendas. Acho que as emendas elas têm que ser resolvidas de acordo com a legislação. Ora, se tem uma emenda impositiva que foi aprovada por uma emenda constitucional, o governo tem que cumprir. Agora, se não tem transparência, tem que penalizar aquelas emendas que não têm transparência. Não pode acontecer o que aconteceu agora. Na prática, bloquearam todas as emendas, inclusive emendas impositivas individuais, que têm total transparência. Então, há uma distorção também nessas decisões. O governo vai conseguir realizar essa votação da reforma tributária? Eu sei que é um selo que o Congresso também quer, as cúpulas, né, da Câmara e do Senado querem esse selo ali, esse carimbo na gestão. Mas é possível votar com esse clima ainda muito de desconfiança, de insatisfação do Congresso com o governo? Eu acho que a reforma tributária ela vai onerar muito ainda o consumidor. Nós temos várias restrições ainda, por mais que o relator tenha melhorado, foram acatadas mais de 600 emendas, mas você vê que na segunda-feira estava marcada a leitura do relatório, não deu quórum. Não deu quórum por quê? Exatamente por causa das emendas. Então, é inadmissível você votar um projeto como esse, não é, de 580 páginas, 600, quase 2.000 emendas, serem votadas em função de emenda, sem dar prazo, inclusive, para você avaliar, né, cada emenda acatada, cada emenda rejeitada. E a maioria dos senadores não fizeram esse dever de casa. Então, votar por votar, mas acho que vão votar. Eu acho que vota na CCJ e vai para o plenário. E sobre o pacote de corte de gastos? Porque lá na Câmara, essa semana, pelo jeito, está inviável a votação, né? Mas eles estão tentando agilizar para votar na semana que vem. O tempo é muito curto e tem muitas propostas que são consideradas assim polêmicas, como o BPC, né? As mudanças ali em relação ao benefício de prestação continuada. Aí vai chegar aqui no Senado em cima da hora. O senhor acha que, acelerando as emendas, da forma como o governo está sinalizando com essa portaria, eles conseguem efetivamente votar alguma coisa do pacote de corte de gastos aqui no Senado também, finalizar o ano com essa tramitação concluída? Aí eu acho muito difícil, realmente não dá para forçar a barra com relação a esse pacote, até porque é muito inconsistente, tem muitas alterações que têm que ser feitas, não é? Isso aí é um paliativo muito pequeno, na prática isso é 17 bilhões, está jogando tudo para os anos seguintes, tem coisas ali, inclusive relacionadas ao DF, que não, acho que não passa, não é? Tem projetos também que serão apresentados já visando uma possível punição lá na frente de militares. Então, acho que é muito polêmico e não dá tempo de votar lá e vir para o Senado. Aqui no Senado nós não vamos carimbar projetos como esse, não é? O BPC está aí na CPI das bets, 4 bilhões de apostas nas bets com recurso do Bolsa Família. Então, o governo já deveria ter feito há muito tempo o controle disso. Né, sabendo disso, eles já sabem disso, já deveria ter rompido isso, mas infelizmente ainda não houve nenhuma manifestação ou atuação do governo. Agora, o senhor concorda que essa questão das emendas também, o Congresso tem um protagonismo muito grande na distribuição do orçamento público e é preciso botar um freio nisso? Quer dizer, o governo está tentando de novo, teve uma derrota durante a tramitação dessa proposta das emendas, bloquear, ter a prerrogativa dentro dessa proposta de fazer o bloqueio das emendas. E os parlamentares, em geral, acham muito difícil que o governo consiga essa prerrogativa. Mas também não tem que ter um freio no Congresso? Não está demais, senador? Não, eu acho assim, né? As emendas, elas não podem prejudicar uma política pública. Agora, no Brasil, você não tem política de Estado, você tem política de governo. Cada ministério é como se fosse um governo diferente. Se tivesse um plano de nação, aí eu acho que essas emendas prejudicariam muito. Mas quando você dá o espaço, quando você dá poder, para tirar o poder é muito difícil, né?
principalmente quem define a questão das emendas no orçamento. Tem muitos parlamentares que não recebem emenda de comissão, que não recebem emenda de relator, né? Isso aí é a cúpula que acaba recebendo. Portanto, é mais fácil alterar do que simplesmente bloquear. Eu acho que o bloqueio não passa. O que o senhor diria do clima hoje aqui no Congresso? O clima com o Supremo Tribunal Federal e também o clima com o governo? Porque tem muita gente que acha que tem a digital do governo também nessa tentativa de frear assim, essa distribuição sem limite, né, das emendas parlamentares. Bem, na prática, as pessoas não acham, eles têm certeza, né, que há uma combinação entre o ministro Flávio Dino no Supremo e o Executivo. Ele não fez isso de graça, por cabeça dele. Ele fez em conjunto com o Executivo. Está havendo muita interferência do Poder Judiciário no Congresso Nacional. Agora o CNJ, inclusive, legislando, né? Basta ver aí, nós ficamos... eu participei de mais de 3 reuniões na casa do presidente do Senado, discutindo a questão do quinquênio do Judiciário. E não botou em votação porque não tinha voto para votar isso. Agora o CNJ autorizou a pagar e estão pagando o quinquênio independente do Congresso Nacional. Então, se o Congresso e principalmente o Senado não reagir a isso, podemos fechar o Senado. O senhor acha que o clima, por exemplo, porque também o governo, tudo que vocês fizeram aqui em relação à emenda parlamentar, né, as regras que o Congresso colocou, a forma como foi votado, embora o governo tenha saído derrotado em algumas coisas, o governo foi lá e sancionou sem veto, ou seja, não comprou essa briga. Mas mesmo assim está sobrando para o governo, né? O clima ficou ruim, azedou com o governo. Na prática está pagando o preço, né, de uma falta talvez de uma articulação melhor, de cumprir os compromissos que foram feitos, né? Essas articulações, elas precisam ser trabalhadas, né? Eu acho que essas emendas, infelizmente, elas vão afetar muito a questão das votações. E o senhor acha que daqui para frente, então, a votação da reforma tributária sai e o resto meio que vai empacar, ainda que se vote na Câmara, aqui no Senado não vai dar tempo? Acho muito difícil, né? A reforma tributária vai passar aqui no Senado, ainda vai para a Câmara. Tem que ver como é que está o clima na Câmara para acatar realmente as mudanças do Senado. Espero que sejam acatadas, porque amenizou, mas não resolveu. Nós ainda temos muito problema, né? Principalmente quando o governo não encaminhou até hoje a desoneração da folha que está prevista na emenda constitucional. Era para mandar para o Congresso em 90 dias, já vai fazer um ano. Isso aí poderia amenizar a situação das empresas prestadoras de serviço. Os profissionais liberais, as empresas que prestam serviço, vai ter um aumento imenso da carga tributária que será repassado para o consumidor. Senador, te agradeço. Sei que você tem uma reunião daqui a pouquinho, então agradeço a sua participação aqui no Em Ponto com a gente. Até a próxima. Eu que agradeço. Obrigada, Marina. Está mal parada a situação, então, né? Pelo que disse o senador Zalci. Muito obrigada. Aliás, senador, se ainda estiver ouvindo a gente, pelas informações preciosas que o senhor traz aqui, a gente deduz que não está fácil fazer a aprovação do pacote, do projeto de lei. A gente tem uma expectativa positiva com relação à votação no Senado da regulamentação da reforma tributária, com dificuldade, como o próprio senador Zalci aponta lá para a Câmara, né? Mas não para o pacote de contenção de gastos. Então, complicado, né? A gente tem, o senador Zalci ainda está esperando, aproveito para fazer essa perguntinha, porque, de certa forma, o Congresso está assistindo o que acontece no país, né? A gente está vendo a instabilidade no mercado financeiro, o dólar disparando, o Copom tendo de aumentar os juros. Na prática, o governo demorou demais, né, em encaminhar esse pacote para a Câmara. Sim, é verdade. Concordo inteiramente com o senhor. O governo demorou demais. Deixou para o apagar das luzes do ano. Isso, não tem a menor dúvida, eu concordo integralmente com o senhor. Mas há um problema concreto no país. Então, espera-se que o Congresso entre com a responsabilidade que lhe cabe, que é de aprovar medidas emergenciais, praticamente, para organizar melhor o próximo ano. Então, é um pouco espantoso para quem está aqui, longe do Congresso, acompanhando essas discussões sobre as emendas, que essa responsabilidade não esteja acima da questão dos interesses individuais, particulares, de cada um dos senadores e deputados. Concordo plenamente. Agora, o conteúdo do pacote também há muita controvérsia, né? Você vê, por exemplo, a questão dos juros, a questão da dívida. A dívida cresceu assim de uma forma assustadora, não é? A gente está perdendo, inclusive, já ultrapassamos aí, né, a margem da inflação, né? O teto era 4,5, já está em 4,76.
né? Então, há realmente um descontrole do governo. A própria reforma tributária, antes da reforma, nós teríamos que ver, primeiro, qual é o tamanho do Estado que nós queremos, né? Definir a questão do pacto federativo. Então, o governo atropela muitas vezes, né? Tem a questão da reforma do imposto de renda, a reforma de patrimônio, né? Estão querendo tributar os dividendos. Então, tudo isso teria que estar num contexto global, né? Nós vamos aprovar uma reforma sem saber o que vem pela frente. E que já está muito alto o índice, imagine, né? 28%, 26,5%, né? E é mais o imposto de renda, mais IPTU, IPVA, né? Então, tem muito imposto ainda, né, que compõe a carga tributária, que é insuportável, ainda mais quando você está num país que não tem contrapartida nenhuma. Você não tem educação de qualidade, você não tem saúde, você tem que fazer plano de saúde, você tem que ter segurança privada. Então, o imposto era para isso. Então, a gente está pagando muito e o retorno é muito pequeno. Obrigada, senador Exaussi, pela sua presença aqui no Em Ponto. Obrigada, Marina, também, por conduzir a entrevista tão bem. Obrigado, senador. Um ótimo Obrigado, dia. Marina.